Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Pai, nos abençoa através do teu Espírito Santo, fala conosco. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja nessa noite, ó Pai, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Irmãos, nós estamos falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Precisamos entender que o que nós fazemos não pode ser feito sem a unção do Espírito. Nem eu, nem você, nem os que vieram antes de nós, nem os que virão depois de nós, conseguirão fazer esta obra sem a unção do Espírito Santo. Porque o que nós fazemos mexe com o reino espiritual. E se não for a presença do Espírito Santo em nós, nós não conseguiremos avançar, porque as coisas do Espírito precisam ser discernidas espiritualmente, e não através da nossa carne. Na semana passada nós falamos sobre o capítulo 11, onde os cristãos, começaram a ser chamados assim. Lá na igreja de Antioquia, eles chegaram vindo da perseguição que começa com a morte de Estevão. Então eles começam a se espalhar, e quando eles chegam na Fenícia, em Chipre e em Antioquia, nós falamos na semana passada que eles então não anunciavam a palavra a quem não fosse judeu, mas de repente o Espírito Santo começou a incomodar algumas pessoas, e essas pessoas começaram a pregar o evangelho para os gentios. E o que aconteceu? Os gentios começaram a se converter também.
A igreja em Jerusalém fica sabendo, envia Barnabé até Antioquia. Barnabé chega lá, vê o que acontece, e aí volta para Tarso, pega Saulo e volta para Antioquia, e ali eles ficam um ano inteiro ensinando as Escrituras, e a igreja do Senhor começou a crescer, porque Deus estava à frente daquele trabalho. Depois, no final do capítulo 11, a gente... Lucas, ele é interessante que ele gosta de escrever os detalhes, né? No capítulo 11, no versículo 27, nós somos apresentados a uma profecia de Ágabo, que fala sobre uma grande fome que estava por vir. Depois, no capítulo 12, nós começamos a ver, somos apresentados a um novo período de perseguição, dessa vez comandada por Herodes, né? Que manda prender Tiago e Pedro. Depois Pedro é libertado de uma maneira milagrosa, e a igreja então continua avançando. Herodes morre no final do versículo 12, e nós chegamos então ao capítulo 13. Então, do capítulo 11 ao versículo 13, muita coisa acontece. É porque a gente lê a Bíblia às vezes assim, de maneira seguida, a gente não percebe os detalhes. Os cristãos chegam na Antioquia, começam a pregar o evangelho, pessoas começam a chegar, depois predita que haveria um período de fome, depois Herodes começa a perseguir os cristãos, Herodes morre. Então, tem muita coisa acontecendo nesse período, mas o que é comum, o que é constante, é que a igreja avança seguindo as instruções do Espírito. Seguindo as instruções do Espírito. Aqui nós não lemos, mas eu gostaria de voltar no versículo 1 do capítulo 13. No versículo 1 do capítulo 13, nós somos apresentados ao seguinte texto. Havia na igreja de Antioquia, que tipo de pessoas? Profetas e mestres. Entre eles estavam quem? Barnabé, Simeão, que também era chamado de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com quem? Com Herodes, o tetrarca, e também havia um homem chamado quê? Saulo. Versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, ou seja, a igreja estava adorando e jejuando. De repente, o Espírito Santo fala. É por isso que nós precisamos entender, meus irmãos, quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma inspiração. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. E Ele fala. E o texto diz que o Espírito Santo disse. E o que foi que o Espírito Santo disse? Separe-me agora quem? Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho. Por isso que eu estou dizendo, a igreja só pode avançar segundo a ação do Espírito. Porque se o Espírito Santo não tivesse mandado, se eles fossem por conta própria, o que iria acontecer? Absolutamente nada. Se nós tentarmos avançar por conta própria, nós não vamos conseguir fazer nada. Por quê? Porque a obra é de Deus, o poder é de Deus, as ovelhas perdidas são do Senhor. Nós precisamos da unção do Espírito para fazer o que nós fazemos. Então nós estamos sendo apresentados que muita coisa acontecendo. Os cristãos estavam fugindo da perseguição que começou em Estevão, depois outra perseguição começa com Herodes, Tiago e Pedro são presos, Tiago é morto, Pedro é liberto, mas o povo de Deus está ali o quê? Adorando e... Meus irmãos, aconteça o que acontecer, o povo de Deus tem que seguir adorando, jejuando e buscando o Senhor. Você pode dizer amém? O povo de Deus, em toda e qualquer situação, tem que estar buscando a face do Senhor.
Seja no momento bom, seja no momento ruim, seja no momento de paz ou no momento de luta, seja onde for, a igreja do Senhor não para de buscar a Deus. A perseguição não parou o jejum e a adoração da igreja primitiva. A perseguição, a prisão não parou a igreja do Senhor. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Está aí o texto. A igreja estava sendo perseguida, Tiago foi morto, Pedro foi preso, mas a igreja estava fazendo o quê? Adorando e jejuando. Adorando e jejuando, adorando e jejuando, até que o Espírito Santo deu uma ordem. Quando o Espírito Santo dá a ordem, versículo 3, separe, qual foi a ordem? Me separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho preparado para eles. O que a igreja fez? Ainda jejuando e orando, impôs as mãos sobre eles e falaram o quê? Podem ir. Se nós não formos na autoridade do nome de Jesus Cristo, nada, absolutamente nada vai acontecer. Quando Jesus Cristo enviou os 70, Ele deu a eles o quê? Autoridade. Se nós tentarmos fazer a obra de Deus na autoridade do nosso nome, nós vamos fracassar. É por isso que nós estamos repetindo culto após culto. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos. Não é uma obrigação, não é bater carteira, não é bater ponto, melhor dizendo. Bora bater carteira, palavra até ruim. Bater ponto. O pastor está cansado, esse final de semana foi puxado. Não é bater um ponto. Não é dar um ok numa lista, né? Fazer uma lista, coisas que eu tenho para fazer hoje: ler a Bíblia, ok, orar, ok, buscar Deus, ok. Não se trata disso. Eu não faço as coisas para Deus para ganhar coisas dele. Eu faço porque eu preciso. A minha alma necessita disso. A minha alma necessita dessa palavra. A minha alma necessita de um período de oração. A minha alma precisa de Deus, assim como a sua. Então, quando o Espírito Santo dá uma ordem, eles continuam orando, jejuando, impõem as mãos e despedem. E aí nós voltamos ao texto que nós lemos, versículo 4. No versículo 4, então, seguindo a ordem do Espírito Santo, Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, eles estavam cumprindo a ordem de quem, meus irmãos? A ordem de Deus. Eles estavam cumprindo a ordem do Senhor. No versículo 5 diz que quando eles chegaram a Salamina, eles começaram a anunciar a palavra de Deus aonde? Nas sinagogas judaicas. Isso era uma estratégia. Depois do cativeiro, quando o povo de Israel, quando o povo judeu foi levado para a Babilônia, chegando na Babilônia, como eles não tinham mais o templo em Jerusalém, eles começaram a cultuar a Deus em lugares que eles chamaram de sinagogas. E essas sinagogas permaneciam até nessa época. As sinagogas eram locais onde o povo de Deus se reunia para orar, para ler a palavra de Deus. Então, os apóstolos, os profetas, os mestres, aqueles que eram enviados pelo Senhor, eles aproveitavam as sinagogas para dali começarem a pregar o Evangelho. E Barnabé e Saulo não fizeram diferente. Quando eles chegaram a Salamina, eles começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Quando eles atravessam no versículo 6 toda a ilha até Pafos, eles encontram um judeu. Lucas, ele é extremamente detalhista. Eles foram enviados pelo Espírito Santo, chegaram naquele lugar, procuraram uma sinagoga,
começaram a pregar o evangelho, e quando eles começaram a percorrer a ilha, eles encontraram um judeu que praticava magia, e era um falso profeta. Este homem era o quê? Judeu. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de um judeu, alguém que era da descendência de Abraão, alguém que provavelmente cresceu sendo ensinado na lei e nos mandamentos do Senhor, e de repente, em algum momento da sua vida, este homem rompe com a tradição da lei e ele começa a andar por outros caminhos. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Um judeu chamado Bar Jesus praticava magia e era falso profeta. Agora, Lucas vai além, ele diz que este homem que era um judeu e era um falso profeta, ele tinha influência sobre uma autoridade local, porque pessoas assim influenciam outras pessoas. Deixa-me te falar uma coisa, meus irmãos, assim como nós que servimos a Deus conseguimos salgar e brilhar as pessoas com quem nós nos relacionamos, Satanás também tem os seus instrumentos, que ele também envia para corromper o coração de pessoas. E este homem que era um judeu, mas tinha se corrompido e agora estava a serviço das trevas, este homem estava influenciando uma autoridade local. Que autoridade local? Um procônsul. E Lucas dá o nome dele. Qual era o nome dele? Sérgio Paulo. Este homem era procônsul. Lucas chega a dizer que ele era um homem o quê? Inteligente. Era um homem inteligente, mas não percebia que estava sendo enganado pelas trevas. E meus irmãos, nós precisamos entender, nós não lidamos com um inimigo qualquer, nós lidamos contra alguém astuto. O procônsul Sérgio Paulo, ele era um homem o quê? Inteligente, mas ele não percebeu que ele estava sendo corrompido por alguém que estava a serviço das trevas, porque Satanás, ele é sutil, mas o nosso Deus, ele é maior do que as trevas. E quando o Espírito Santo disse, me separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles, o Senhor já sabia onde iria enviá-los, porque o Senhor vai atrás das suas ovelhas perdidas. E o procônsul Sérgio Paulo provavelmente era uma ovelha perdida. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque no versículo 7 diz que ele era um homem inteligente, mas ele estava dando ouvidos a este homem que estava corrompendo a sua fé. Porém, na segunda metade do versículo 7 diz que o procônsul, ele mandou chamar Barnabé e Saulo porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente aí fora com fome de Deus, gente. Tem muita gente aí fora com sede de Deus. Tem muita gente perto de você com fome e sede de Deus. Quem, pastor? Seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos na escola estão com fome e sede de Deus. E sabe quem tem o alimento para dar para eles? Sabe quem tem? Levante sua mão assim, ó. É, a gente mesmo. Os mais novos não pegaram essa época, mas a gente, né, já está mais... Não estamos velhos, estamos maduros. Tinha da época que a gente levava o lanche para a escola, lembra? Aí chegava na hora da merenda, a gente abria o lanche, né, para poder comer. E aí sempre vinha alguém com fome, morto de fome, querendo comer o nosso lanche também. E disse, puxa, eu estou com fome, eu não trouxe nada hoje. O que você tem aí? Eu tenho isso aqui. Pô, divide comigo aí. Pô, divido, vamos lá. Você está disposto a dividir o seu lanche com alguém? Você está disposto a dividir, a compartilhar a palavra de Deus com alguém? O procônsul estava com fome, mas tinha alguém
que estava atrapalhando. E meus irmãos, preste atenção numa coisa: todas as vezes que você tentar fazer a obra de Deus, Satanás vai colocar alguém para atrapalhar. Todas as vezes. Versículo 8. Volta no versículo 7, por favor. No final do 7 diz assim: o procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, ou seja, o procônsul mandou chamar os dois, porque ele queria o quê? Ouvir a palavra. Versículo 8: porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles. Ou seja, ele se colocava contra. O que Barnabé e Saulo falava, ele vinha contra. O que eles diziam, ele falava que não era bem assim. Sabe aquela pessoa que você fala uma coisa e ela fala contra? Você dá uma palavra, ela vem com outra. Você fala uma coisa, ela desvia o assunto. Você fala que é marrom, ela fala que é preto, e por aí vai. Assim era este homem, que era judeu, mas havia se corrompido e agora estava tentando manter o procônsul longe da fé. E está escrito no texto: qual era o objetivo deste mago? Afastar, está escrito aqui, ó, afastar da fé o procônsul. Nós vamos encontrar pessoas assim. É por isso que eu tenho dito, meus irmãos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos discernir essas coisas. No versículo 9, nós somos apresentados ao que acontece depois disso. O procônsul fica sabendo que Paulo e Barnabé chegaram na ilha, manda chamar os dois, e enquanto os dois estão pregando o evangelho, o mago está tentando afastar o procônsul da fé, até que Saulo, também chamado Paulo, e aí Lucas dá o detalhe. Olha o texto. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse o quê? Ó filho do diabo. Meus irmãos, tem que ter muita coragem para olhar para uma pessoa que você nunca viu falar isso. Você acabou de conhecer a pessoa, chama ela de filho do diabo. Você tem que estar muito cheio de Deus para tomar uma atitude como essa, ainda mais na frente de uma autoridade, que com certeza era uma pessoa que tinha intimidade com o procônsul. Mas Paulo ali não queria saber se o procônsul ia gostar ou se não ia. Paulo não queria saber se ele ia ser preso ou se ele não ia. Ele estava cheio do Espírito, ele discerniu o que estava acontecendo e ele fez o que Deus mandou ele fazer. E muitas vezes nós vamos precisar ter coragem para fazer aquilo que Deus está mandando. Isso também é importante, porque você pode estar cheio do Espírito Santo, mas se você não tiver coragem, você não vai fazer o que Deus manda. Aliás, nós estamos pregando aos domingos pela manhã sobre o espírito de Jezabel, e teve um texto que eu pulei, e pulei de propósito. Numa oportunidade eu falarei sobre isso. Quando Jeroboão é confrontado por um profeta, e a mão dele fica ressequida, Deus tinha dito para esse profeta jovem: vá, diga o que você tem que falar e volte. Não fique lá, não coma lá, não beba nem água lá. E aí, quando o profeta está voltando para casa, o profeta jovem, um profeta velho, um profeta já mais antigo, fica sabendo que este profeta foi falar com o rei e manda chamar ele para casa. Olha, fiquei sabendo que você veio falar com o rei. Ah, sim, eu vim aqui porque Deus mandou falar para ele uma mensagem. Tá, e agora, o que você vai fazer? Não, estou voltando para casa. Não, fica comigo. Fica na minha casa nessa noite. E o profeta fala: eu não posso, Deus mandou eu voltar. Não, mas o Senhor também falou comigo. E o Senhor me disse que você pode ficar na minha casa. Meus irmãos, Deus dá duas ordens? Nunca.
Deus não é Deus de confusão. Se Deus disse que o profeta tinha que ir e voltar, ele tinha que fazer o quê? Ir e voltar. Só que aquele profeta mais velho, ele já tinha recebido uma profecia para entregar, e ele se acovardou, e ele não entregou. E por isso que a sua vida espiritual estava morta. Porque você tem que estar cheio do Espírito, mas você também tem que ter coragem para fazer o que Deus manda. Porque às vezes Deus manda falar e você fica assim: Ih, será? Isso acontece, gente. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa. Eu não vou esquecer isso nunca mais na minha vida. Já aconteceu já tem um tempo. Eu estava conversando com uma pessoa e de repente o Espírito Santo falou comigo: diga isso. E eu fiquei olhando para a pessoa e a gente conversando, e o Espírito Santo: fale. E eu vou falar isso não? Tá doido? E o Espírito Santo: eu estou mandando você falar, fale. E eu conversando com a pessoa, falei: não, peraí, não vou falar isso não, meu Deus, como é que eu vou falar isso para a pessoa? Irmãos, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu escutei Deus gritando comigo. Deus falou assim: eu já mandei você falar. Eu falei: agora ferrou. Se eu não falar, vai dar ruim para mim. Às vezes a gente fica com medo, mas uma vida cheia do Espírito Santo precisa também ter coragem. Paulo teve o quê? Coragem. Ele não se importou com as circunstâncias. Ele estava diante de uma autoridade. Ele estava diante de um homem que tinha influência com essa autoridade. E ele não se importou. Ele olhou para aquele homem e disse: ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de maldade, inimigo da justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. E Paulo então lança uma palavra sobre aquele homem, dizendo: a partir de agora você vai ficar cego. E no mesmo instante aquele homem deixou de enxergar. E foi por isso, versículo 12, foi por conta disso que o que acontece? Foi por causa da coragem de Paulo de obedecer à ordem de Deus e não se intimidar com os homens. Foi por causa disso que a palavra de Deus alcançou o coração do procônsul, e a Bíblia diz que o procônsul, vendo o que aconteceu, creu. Nós precisamos ter coragem para fazer aquilo que Deus manda. Mas para ter coragem, antes nós precisamos o quê? Estarmos cheios do Espírito. Não tem como. O que nós fazemos é algo muito sério. Nós mexemos com o reino espiritual. Quando você vai pregar o Evangelho, você está entrando num campo de batalha. Eu lembro também, eu posso falar porque a pessoa não está mais na igreja, não está aqui mais na nossa igreja, mas há um tempo atrás tinha uma irmã aqui que contou o testemunho dela para mim. Ela dizia: pastor, o senhor não sabe como eu cheguei aqui na igreja. Eu falei: não sei. Ela disse: pastor, eu era envolvida com o espiritismo. Minha vida inteira envolvida com o espiritismo. E de repente, não me lembro agora em que circunstâncias, para ser sincero, mas algumas irmãs da igreja começaram a visitá-la na casa dela. E ela dizia: pastor, quando as irmãs chegavam lá em casa, eu escutava duas coisas. Primeiro, eu escutava o bom dia, ou boa tarde, a saudação inicial. E depois eu escutava o até logo quando elas iam embora. Porque
Quando elas chegavam lá em casa, elas me cumprimentavam, a partir daquele momento eu parava de escutar. Eu só via as bocas delas se mexendo, as bocas se mexendo, as bocas das irmãs se mexendo, e eu não escutava. Satanás fechava os meus ouvidos para eu não ouvir a palavra de Deus. E eu só voltava a escutar quando as irmãs iam embora. Isso eu estou falando de uma pessoa que foi membro aqui da igreja. Algumas pessoas sabem de que eu estou falando. Até que o dia ela clamou a Deus e falou: Senhor, me liberta disso. E no dia que ela clamou a Deus, o Senhor a libertou. E quando as irmãs chegaram, ela conseguiu ouvir. E quando ela ouviu a palavra, ela creu. Porque Satanás vai fazer de tudo para que as pessoas não escutem, meus irmãos, porque é a palavra que liberta. O apóstolo Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? Pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra, é a palavra que liberta. Então Satanás vai fazer de tudo para impedir que pessoas escutem a palavra, como ele fez aqui. Enviou aquele mensageiro das trevas para impedir que o procônsul ouvisse a palavra, mas quando o procônsul viu o poder de Deus, ele se rendeu. E nós precisamos, irmãos, buscar a face de Deus, para que nós possamos ser esses instrumentos, que vamos ser usados pelo Senhor, para levar o Evangelho, para pregar a palavra, para que vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Eu não posso fazer isso no seu lugar. Eu tenho repetido isso aqui. Eu não posso buscar Deus no seu lugar. Isso é algo que nós podemos fazer juntos. Como a gente tem feito aqui, nós temos buscado a presença do Espírito Santo. Mas se você buscar apenas no domingo, você vai passar uma semana vazia. Você não pode ficar apenas com gotas do Espírito. Você precisa se encher. Isso é um exercício diário, constante, ininterrupto, todos os dias. Para que você possa, como Saulo, como Paulo, aqui nesse período, o texto ainda chama ele de Saulo e de Paulo, né? Então ainda confunde a gente. Mas aqui ele fala: mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito. Olhando estou no versículo 9. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, você primeiro precisa se encher do Espírito. Segundo, você precisa ter coragem. Fazer a vontade de Deus vai exigir de nós coragem. Porque é muito fácil ceder à pressão humana. Quando os apóstolos foram presos, ainda no início da perseguição, os fariseus disseram para eles: olha, nós vamos soltar vocês, mas a partir de agora, vocês não vão mais falar desse Jesus. A resposta deles foi: importa obedecer a Deus e não aos homens. É preciso coragem para falar uma frase dessa. É preciso coragem para não se render ao sistema. É preciso coragem para não se curvar às pressões da sociedade. É preciso coragem para manter a fé. Mas coragem sem a unção do Espírito não adianta nada. Então você tem que andar com as duas coisas. Você tem que se encher do Espírito e você tem que ter coragem. Posso ouvir um amém? Que você continue buscando a Deus. Que você continue discernindo as coisas espirituais. Meus irmãos, nós precisamos entender, este mesmo Saulo, que também é chamado de Paulo, lá em Efésios capítulo 6,
ele escreveu que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades e os principados que atuam nas regiões espirituais. Os nossos olhos não conseguem enxergar as regiões espirituais. Por isso nós precisamos estar o quê? Cheios do Espírito, para termos discernimento. Eu lembro uma vez, para encerrar, por causa do horário, eu novo convertido, ainda na igreja, estava começando na igreja, no dia, num culto, uma pessoa manifestou endemoniada. Eu lembro que nessa igrejinha que a gente começou, era um sobrado, o santuário era na parte de cima, e a parte de baixo a gente fazia de área comum, onde tinha cantina e tal. E aí os irmãos desceram com a pessoa que estava endemoniada, e eu fui atrás. Estava lá ajudando nos trabalhos, falei, opa, vou ver como é que é isso aí. Novo convertido, comecei a olhar lá o irmão, diácono da igreja, orou, repreendendo, expulsando o demônio. Daqui a pouco a mulher, a irmã voltou assim, a pessoa. E aí, pegou um copo d'água, como é que você está? Estou bem. E o marido dela ficou lá em cima, no culto. O pastor continuou pregando, o marido ficou no culto e nós descemos com ela, estávamos na parte de baixo. Algumas irmãs e os irmãos ali dando um apoio. Aí ela voltou a si. E aí, falou, irmã, está tudo bem? Como é que é o seu nome? Meu nome é fulana de tal, beleza. Olha, vamos levar você de volta para o culto. Ela, não, eu estou passando mal, não estou me sentindo bem. Irmão, me leva para casa. Aí o irmão, não, irmão, não, seu marido está em cima, nós vamos levar você de volta para o culto. Ela, não, eu não estou me sentindo bem, me leva para casa. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o irmão olhou para ela e falou assim, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. O demônio deu um mau pulo de novo e se manifestou de novo. Um espírito de engano. Fingindo que era a pessoa e ainda era o demônio. E o que ele queria fazer? Tirar a pessoa da onde? Da igreja. Me leva embora. Eu não estou me sentindo bem. E era o demônio ainda. Mas se aquele irmão não estivesse ligado com Deus, o que ia acontecer? Não, chama alguém, vamos levar a irmã para casa. Chama lá o marido dela. Tira o marido do culto, tira ela da igreja, leva para casa. E aí? Como é que se concluía a obra na vida dela? Olha, brincadeira, não, nunca vi um demônio pular. Então ela pulou daqui, lá não está minha esposa ali. Ó. Ela deu um pulo. Eu já vi algumas coisas, já vi uma pessoa endemoniada. Eu era de uma igreja que os bancos, era aquelas, sabe aquelas cadeiras de médico, acolchoada assim, aquelas que é parafusada no chão? Alguém sabe o que eu estou falando? Eu já vi uma pessoa endemoniada arrancar aquilo do chão e levantar assim. Então nós não estamos lutando contra uma coisa qualquer. Como é que a gente luta contra isso? Somente no poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse, olha, eu já amarrei o valente, agora vocês vão na autoridade do meu nome. E é no nome de Jesus que nós temos que ir. Porque se você tentar lutar na autoridade do seu nome, ou na autoridade do nome do irmão, como aqueles homens falaram, né? Olha, esconjuro-vos em nome do Deus a quem Paulo prega. Vem cá, eu conheço Paulo, eu sei quem é o Deus a quem ele prega, mas vocês quem são? E o texto diz que eles tomaram uma surra, que eles ficaram quase nus. Para enfrentar essa batalha, nós precisamos estar cheios do Espírito e precisamos ter coragem. Não desanime, não olhe para trás, não volte para o Egito, não abandone a fé, siga em frente, porque Deus é com a sua igreja, Deus é com o seu povo, amém? Vamos ficar de pé, quero chamar o ministério de louvor aqui.
Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai conseguir fazer a vontade de Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai conseguir perceber as estratégias de Satanás. E se você tiver coragem, você vai conseguir obedecer à vontade de Deus antes da sua. Santo Espírito, és bem-vindo aqui ao louvor que nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, se você quiser vir até o altar do Senhor, fique à vontade. Altar é lugar de restauração. Não há nada igual, não há nada melhor, ao que se compara a esperança viva. Tua presença, aleluia. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Aleluia. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Sempre Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por sua glória, Senhor. Aleluia. Não há nada. Aleluia. Glória a Deus. Não há nada igual. Se você quiser sair do seu lugar, venha até o altar do Senhor. Venha buscar a presença do Espírito Santo em sua vida. Venha se consertar no altar. Venha buscar a presença de Deus. Altar é lugar de restauração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toca nos corações, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Liberta o meu ser Oh, Jesus. e a vergonha desfaz. Tua presença, Aleluia. Santo
para buscar a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Chamar os diáconos aqui para me ajudarem em oração. Aleluia. Por as mãos. Oh Senhor, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ore carabalaba chore cantarabala. Reala basore cantarabalaba chore calaba. Carabaraba sore cantarabalaba sere carabalaba. Espírito Santo, derrama, Senhor, do teu Espírito sobre o teu filho, Pai, trazendo sobre ele, Pai, a tua restauração, ó Deus, a unção, Pai, que vem dos céus, que transforma, Senhor, os nossos corações, que abre os olhos da nossa alma, Senhor, que nos faz te enxergar, ó Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Pai, derrama, Senhor, do teu Espírito sobre o teu filho. Dá a ele coragem, Senhor, para cumprir a tua palavra, para cumprir a tua vontade, Senhor. Traga discernimento espiritual, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa tua filha, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Derrama do teu Espírito, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua presença neste lugar. Obrigado pela obra que o Senhor está começando a fazer, ó Deus. Corações estão sendo quebrantados, corações estão sendo transformados, ó Pai. E isto é obra do teu Espírito também, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Pode voltar para o seu lugar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ore carabachore cantar. Ele alabasore cantar. Marita lá. Ore carabalabas. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para completá-la. Ele vai completá-la. Que não depende de quem eu sou, não depende do que eu sinto, mas graças a Deus depende da vontade dEle. E a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Senhor, obrigado por esta noite. Leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada. Nos ajuda, Senhor. Enche-nos do teu Espírito, Pai. E nos dá coragem. A coragem que os teus servos tiveram, Pai, para enfrentar as perseguições, para enfrentar as oposições, Senhor. Dá-nos coragem, ó Pai, para cumprir a tua obra, Senhor. Enche-nos do teu Espírito, Pai, e nos abençoa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. E que o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe. Os diáconos vão estar aqui com óleo, orando pelos enfermos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.